tempo e as coisas são muito rápidas. Dos atletas, estou eu aqui com ofegante, estou eu talvez com uma pulsação maior do que normal, mas em cima de uma circunstância, e que eu vou falar aquilo que eu falei para os diretores do Bolívar. Houve um sorteio, e para mim, talvez essas duas equipes merecessem passar. Sendo que nós vencemos e merecemos vencer nesses 200 minutos. O que nós jogamos no primeiro jogo, o que é que a gente teve hoje de aplicação do ação, no momento que ele é muito difícil. Talvez seja redundância para vocês, e não é demérito a jogar em La Paz, não é demérito. Mas a altitude, ela suga, ela drena, ela absorve. Chegou no final do jogo, nosso time estava... Tu fazia substituição, mas não dava. Ele respirava, mas não dava para recuperar. Então, foi também em cima do melhor futebol, no enfrentamento, de uma grande equipe e também de uma superação. E aí, como você falou, aí, o professor também falou, hoje muito importante a classificação para nós, porque a gente vinha de uma derrota muito dura o domingo pelo Brasileiro, mas como eu falei depois da derrota no jogo do domingo, a gente sabia que hoje tinha uma final de 200 minutos, era mais 100 minutos para completar. Então eu acho que hoje o grupo se fez muito forte, porque assim, a gente sofreu muitos desfalques por lesão, mesmo no último jogo. A gente vem acumulando lesões também de outros jogadores, no jogo de ida sofrimos também. Também pelos 100 minutos que fizemos lá no Brasil. Então aí, a verdade é que estou muito feliz dessa classificação. E como falei o domingo também, e agora eu vou falar a mesma coisa. A gente o domingo tem outro jogo pelo Brasileiro, amanhã já é preparar esse jogo e celebrar. Tem pouco tempo para celebrar a classificação, mas a gente tem que continuar trabalhando e botando sempre para melhorar. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar e vamos por esse caminho. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, aqui na direita. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Tite, eu sei que talvez seja até um pouco cedo a gente falar sobre isso, mas ontem o Peñarol jogou aqui no estádio, acabou perdendo por 1-0 para o The Strongest, mas se classificou e hoje o Flamengo também se classificou, garantiu a vaga, né, para esse confronto, para a primeira fase. Eu queria que, se possível, se você projetasse um pouco desse confronto. Eu sei que é muito cedo, que acabou de acontecer as duas classificações, mas se você puder falar um pouco sobre isso. E para o Rossi, se ele puder falar da importância dessa classificação. O Flamengo tem um jogo importante domingo, uma outra Copa na quarta-feira contra o Bahia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Obrigado. Outro jogo muito grande. Flamengo e Peñarol. Olha a história. Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol, porque eu estou acompanhando 99,9% de Flamengo. E o 1% que sobra um pouquinho, ela é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa muito mal, que não conseguia conversar com ela, e que talvez não fosse o marido que ela gostaria que tivesse. Pelo amor e pela torcida do Flamengo. Porque eu também sou torcedor do Flamengo. A minha esposa também é torcedora do Flamengo. E a gente sente. Então ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia. E talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado a ela também. Porque ela me acolheu. Eu com a minha tromba e com a minha tristeza. Para ter agora essa alegria junto com vocês. Como falei antes também, a classificação muito importante, porque a gente tinha um objetivo pontual, que era as oitavas. A gente vai jogo a jogo, e aí, como o professor falou também no final, eu acho que também é muito importante, não só para nós, que estamos aqui dentro, sino também por nossa família, que acompanha, e também pela torcida do Flamengo, que fez um grande apoio no primeiro jogo. Não sei se a gente gastou de lá para estar aí acima. Hoje gastou seu dinheiro para continuar apoiando
a nosso time, ao Flamengo em si. A gente aqui, como o professor fala, sempre é dia menos que a gente fica aqui. E a verdade é que a grandeza do Flamengo é muito importante e hoje essa classificação é para eles, para a torcida, para a nossa família que empurra, para o time e para toda a comissão que trabalha no clube no dia a dia, a gente da cozinha, a gente da segurança, a gente que se preocupa por nós e nos ajuda a sempre estar melhor, é para eles também. Agregando essa situação, obrigado, torcedor Flamengo. Muito obrigado. A próxima aqui, direita ainda. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Primeiro, parabéns pela classificação hoje. Já é o terceiro jogo que o Flamengo... Essa pergunta para o Rossi. O Flamengo no jogo contra o Palmeiras e contra o Botafogo, o Flamengo tomou gol nas costas do lado esquerdo da zaga. E agora no contra o Bolívar acontece a mesma coisa. Você, Rossi, como goleiro, organiza ali o sistema defensivo também. O que você enxerga de que precisa melhorar na defesa do Flamengo, principalmente desse lado esquerdo? E para o Tite, o Flamengo hoje oficializou o Michael. Queria saber se você já projeta o uso do Michael no Flamengo. Não consigo, por exemplo, podia ser simpático, mas eu sou autêntico. Eu posso te responder em outro momento. Cara, eu mergulhei no jogo todo, não dá para fazer outra coisa senão mergulhar na sua plenitude. A direção tá buscando esses reforços. Aliás, um reforço é do Wesley, que eu não queria que tivesse o problema da não ida a ele. Mas um baita de um garoto. Ele é menos que a idade para ser meu filho, bem menos do meu filho. Um grande jogador, com 5, 6 equipes procurando ele. E numa delas o Manchester United, através de olheiros, não vou dizer que é especificamente, buscando informações dele. E o Ninho formando atletas importantes para que tenham esse respaldo e que estejam com a gente porque hoje nós estamos sem 6, 7. Para ter essa força do grupo a que se referiu o Rossi. A vinda do Michael, sim, mas esse trabalho da direção, porque o Flamengo precisa. E às vezes eu tenho que ter o cuidado, só para colocar, de não colocar em jogadores excessivamente jovens em jogos tão importantes como esse, porque ao invés de dar oportunidade eu posso estar queimando uma carreira. Então, hoje o Everton já está mais calejado, o Igor já está mais calejado, mas os outros meninos é um risco muito grande. Aí, falando aí da melhora, como você fala que precisamos, a gente tem um time em frente que sabe as debilidades que a gente tem. Não só a gente tem debilidades, como outro time também tem. Eu acho que o time não é que sofre nas costas dos laterais por conta de debilidades. O rival também joga. O rival também analisa, o rival também é inteligente, o rival também tem um alto nível para jogar. Hoje jogamos a Libertadores, que é a competição mais importante da América. E aí tem que parabenizar o time que hoje está aqui. Aí a gente sabe que quizás sofrimos goles nas costas no outro dia com o Botafogo, que hoje também, mas não dá com 4 ou 5 jogadores para cobrir 60 metros. É muito difícil. Hoje a bola também é mais rápida. A gente também estava com quizás um jogador a menos nesse momento, porque o Nico tinha caído lá na área, que ele falando que foi o pênalti, depois coisas do árbitro, coisas do... Mas aí a gente sabe que a gente faz um grande esforço para conseguir a classificação. É jogo a jogo, cada jogo tem diferentes estratégias, como a gente também tem a nossa. Eu acho que a gente hoje fez um grande jogo, até quase que consegue fazer o gol. Quizás falhamos no último segundo da definição para fazer um gol. Então aí eu acho que não é coisa de debilidades ou de sofrer, é coisa de melhorar e continuar melhorando. Agora aqui no meio, por favor. Buenas noches, Agustín, profesor José Quino para el Deporte Total. Estamos en vivo para Radio Monumental. Agustín, se dio a plenitud el partido que planificaron ustedes, aprovechando en mayor cantidad el tema de los tiempos muertos, aprovechando también la necesidad que tenía el rival. Gracias. La verdad, te voy a hablar en español. La verdad es que
Nosotros propusimos un partido, un juego, planillado con la comisión, que también sabíamos que ellos era un equipo que presionaba alto. Entonces, ya jugando una pelota larga, en un campo de ellos, nosotros sabíamos que podíamos tener alguna posibilidad para poder atacar. ¿Cómo fue en el partido? Que nosotros conseguimos perjudicar a Bolívar también. Por eso son estrategias de todo partido diferente tiene su estrategia. Talvez as maiores oportunidades vivas, claras, limpas, diretas tenham sido nossas. O volume, mas na cara, Gerson no primeiro tempo, foi bem nítido, foi meio claro, foi bem... Ayrton no início do segundo tempo, a do Nico. Então tivemos situações claras, né, em cima de uma estratégia também, e também eu não estou dizendo que não deva haver jogo, vou repetir aqui em La Paz, não estou dizendo, mas que a gente tem que encontrar alguma forma que eu não sei para que as coisas sejam mais equilibradas. Por quê? Porque a equipe vai se desmanchando ao longo do jogo. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então o condicionamento físico vai baixando, que naturalmente também, tal qual o Lamp fez lá, o Rossi fez aqui. Só que aqui com uma necessidade, inclusive, física. Mais duas perguntas. Gracias, profesor Tite, buenas noches. Agustín, ¿cómo está? Buenas noches. Profesor, nos gustaría saber su opinión de usted de Bolívar, porque usted es un técnico reconocido. ¿Ha sido el rival más complicado que ha tenido en la fase de grupos? ¿Volverlo a enfrentar en esta fase antes de llegar a cuartos de esta Copa? Su opinión de Bolívar, ¿cómo lo ha visto en la ida, en la vuelta y cómo ve el fútbol boliviano, profesor? Nos interesa mucho su opinión del entorno de Bolívar. Gracias. Eu não posso falar de futebol boliviano nem contexto. Eu não tenho conhecimento total. Pero de Bolívar, sim. As duas equipes, pela qualidade das duas equipes, elas mereciam passar de fase. Pelo futebol apresentado. Deu sorteio e a infelicidade de enfrentar. Nós não queríamos enfrentar o Bolívar. Nós não queríamos. O Bolívar não queria enfrentar a gente. Deu o confronto pelo sorteio, pela qualidade do Bolívar. Tanto é que são as duas equipes que ela terminou na primeira fase, em primeiro, e nós em segundo. Agora nós estamos passando e classificando. Então tu vê o nível e a qualidade do jogo. Tu tem a qualidade. Se tu olhar os 200 minutos, na minha opinião, nós merecemos vencer pelo contexto todo, pelo conjunto todo da obra. Mas foi muito difícil pela qualidade, pelo trabalho, pela consistência que o Bolívar tem. De uma forma geral, o futebol boliviano eu não consigo, mas do Bolívar ele deu um up muito grande, inclusive com investimentos, inclusive com infraestrutura, e a gente sabe disso. É o Grupo City, tem todo um respaldo dos atletas de qualidade, comissão técnica de qualidade. Tite aqui, boa noite, é o último aqui, Thiago Lima do GE. Tite, coincidência, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, né, a classificação foi com 2-0 primeiro no Maracanã e uma derrota de 1-0 no segundo jogo. Mas contra o Palmeiras, e o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque e o jogo hoje, achei que foram muito diferentes, né? Lá o Flamengo ficou muito na defesa e aqui o Flamengo saiu para jogar. Você acha que isso foi o jogo lá do Allianz Parque te deixou lições para esse jogo de hoje? Obrigado. Talvez sim, naquilo que o sim sempre tem, naquilo que o Rossi colocou de um jogo de 200 minutos, nós vencemos os dois. Em Copas é dessa forma, né? Vídeos para os próprios enfrentamentos que tiveram nos outros jogos, disputa de pênalti, enfim, e tudo mais. Eu vou dizer só um dado. Nós temos hoje 64 jogos juntos. 63. 2 resultados só nos tirariam a classificação de hoje, de 63 jogos.
trabalho dos atletas e essa mexenda e tal, ele é muito consistente, mesmo passando por adversidade, mesmo tendo momentos de oscilação, mesmo, mas a consistência desse trabalho todo de 63 jogos. E nós entramos em campo e eu falei disso. Só 2 resultados ao longo desses 63 podem nos tirar. Então ela ter coragem para vir aqui jogar. Talvez ela teve também, mas tem também o mérito lá do Palmeiras. Tem o mérito do Palmeiras, a aceleração. Aqui tem a altitude, lá tem um campo muito mais rápido e adaptado. Lá é difícil jogar lá. É o campo mais difícil para jogar no Brasil. Então há um contexto todo. A gente olhar assim, só individualidades, a gente pode até perder a noção. Não tem nada que falar. Falou tudo. Aí, como o professor fala, são 200 minutos. A gente se prepara para cada jogo de cada maneira especial e a gente é isso. Com Palmeiras, quizás na Copa do Brasil, o primeiro jogo fez a diferença, como hoje também fez a grande diferença no jogo anterior, no primeiro jogo, e a gente vai por esse caminho. Eu sempre vou falar a mesma coisa. É jogo a jogo e é muito difícil, como o professor falou, manter o ritmo, o nível lá em cima. É muito difícil, porque aí são muitas coisas que tem no meio, a cabeça, condição física, que sempre vai fazer que o time oscile assim. Mas hoje em dia o grupo está muito forte, junto à comissão e todo mundo, e estar brigando nas 3 competições é um objetivo muito difícil. Eu acho que somos o único time que está aí lá em cima, no Brasileiro, no G4, nas quartas Libertadores, nas quartas Copa do Brasil. Então aí a gente sabe que está fazendo um grande trabalho e temos que continuar assim. Enaltecer, é muito difícil entrar num jogo desse. Enaltecer o BH, enaltecer o Davi Luiz, enaltecer o Everton. É muito difícil tu entrar no jogo onde ele está acelerado pra caramba, o adversário está fisicamente num nível melhor, que está mais adaptado também, e tu entrar no jogo, então a força do grupo, de novo, de superação, ela é muito grande. Vocês que estão vindo aqui, vocês sabem dimensionar isso. Vocês sabem o que eu estou falando. Obrigado, senhores. Boa noite. Muito bem, tá aí o Tite e o Rossi falando depois dessa... Tá aí, nação, então, a classificação do Mengão. Mesmo com essa derrota, o Flamengo conseguiu a classificação. Nós vemos aí o Tite falando sobre essa classificação. Hoje não é dia de criticar, meus amigos. Hoje é dia de comemorar a classificação. Estamos nas quartas, vamos pegar o Peñarol. Amanhã a gente vai analisar, vamos ver o que precisa fazer. Tem que mudar muita coisa, isso sim, tem que mudar muita coisa. Mas hoje é dia de comemorar, dormir tranquilo. Foi no sufoco. Estamos nas quartas de final da Libertadores da América. Então, meus amigos, tem que comemorar. Tem que comemorar. Rossi, parabéns ao Rossi. Salvou demais o Flamengo nessa partida. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.